Ora, meus irmãos, nós chegamos para esse tempo precioso em que a palavra do Senhor falará poderosamente ao meu e ao seu coração. Na última semana, ou melhor, no último domingo, eu comecei uma minissérie no capítulo 8, nos versos de 8 ao 11 do Evangelho de João. E naquela ocasião, meus irmãos, nós começamos a perceber, a enxergar, a ver todo o imbróglio que aconteceu naquele encontro que fora maquinado pelos líderes religiosos de Israel, com o fim de pegar Jesus. Eles acompanham a situação de uma mulher casada e eles percebem que ela está envolvida com uma outra pessoa. Talvez, isso o texto não diz, mas eu estou observando por inferência, talvez eles tenham até preparado um homem para dar em cima dela, para que ela começasse a viver, do ponto de vista da afetividade, uma vida dupla. De onde eu tiro isso? É que a lei que eles usam para justificar a condenação delas, diz que o homem devia ser condenado também. Mas eles não notabilizam a presença do homem, eles não falam nada acerca do homem, eles não responsabilizam em nada o homem, mas toda a responsabilização é em relação à mulher, porque era a pena capital que eles queriam que viesse sobre ela, que fosse o objeto, que fosse o mérito do julgamento de Jesus. Então, eles criam toda essa situação, vão até o lugar onde ela está, na prática do adultério, pegam ela deve ter se enrolado em um lençol, trazem ela até Jesus. E aí, nesse quadro dantesco, nós começamos a perceber o que motivou o comportamento deles, o que levou eles a fazer aquilo. Depois de perceber isso, nós enxergamos que a atitude deles, guardadas as proporções de tempo e lugar, não são muito diferentes das nossas. E em razão disto, Deus falou poderosamente ao meu coração, acredito ao coração de alguns outros irmãos, no sentido de que nós precisamos virar a chave e não manter um comportamento semelhante ao deles. Nós vimos semana passada, do verso 1 ao verso 8, o comportamento deles, o que eles fizeram, e como nós, por vezes, fazemos algo tão parecido. Hoje, meus irmãos, eu volto ao mesmo texto, João 8, e nós vamos ler esse texto, do 1 ao 11, e daqui nós vamos extrair elementos que nos farão perceber outros elementos no texto. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado,
seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. A ideia central que estou trabalhando nesse texto é que eu consegui enxergar aqui uma comunidade de apedrejadores. Eu olho para o texto e eu vejo que ele gira em torno das ações de uma comunidade de apedrejadores. E na primeira ocasião, meus irmãos, nós vimos como eles se comportaram. E agora eu quero olhar para uma nova nuance que diz esse texto. E qual seja essa nova nuance? Meus irmãos, eu vejo que há algo que nós podemos e devemos olhar hoje com especificidade para essa questão. Qual é, pastor? O largar as pedras. Sim, o largar as pedras. Os versos 9 e 10, eles ensejam para nós o entendimento de que essas pedras foram largadas. Diz assim os versos 9 e 10. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Bem, nós já lemos o texto em sua inteireza e nós podemos perceber claramente o que aconteceu. Eles olharam para os seus interiores, eles fizeram um olhar para dentro. Eles até então estavam olhando para fora, e para fora eles estavam vendo o pecado daquela mulher. Jesus estabelece um novo paradigma, e esse novo paradigma eles percebem claramente que não estavam aptos a cumprirem a regra que Jesus havia estabelecido. A regra era: quem não tiver pecado pode lançar pedras com força. Como ato consequente a isso, o que eles fazem? Eles largam as pedras. Eles perdem a capacidade de continuar aquele sórdido plano, porque eles foram confrontados com o interior deles, e o interior deles era tão podre quanto o plano que eles estabeleciam. Eles puderam ver, meus irmãos, que a espiritualidade que experimentavam estava muito longe do padrão que Jesus estava requerendo deles. E por essa razão, não havia nenhuma outra coisa a ser feita, a não ser soltar as pedras. E foi isso. Aquele momento histórico, ouviu um som absolutamente espiritual à luz desse contexto. Qual foi o som, pastor? O som de pedras caindo ao chão. Tum, 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 tum. Ok, pastor, entendi. O que eu não entendi até agora é o que isso tem a ver comigo. Porque isso aconteceu lá no primeiro século, eu não tenho nada a ver com essa história.
Não fui eu que quis apedrejar aquela mulher. Então, o que é que tem a ver comigo? Bom, eu digo que tem muito a ver conosco. Por quê, pastor? Porque quando nós olhamos para o nosso tempo, quando nós olhamos para esse momento histórico que nós vivemos, nós podemos perceber sim, que em dados momentos de nossa história, nós construímos a condenação de muitas pessoas. E mais ainda, nós não nos limitamos por vezes a condenar as pessoas. Nós vamos além. Nós pegamos pedras e, de fato, desejamos executar a condenação dessas pessoas. Nós somos, meus irmãos, no ato em que fazemos isso, no ato em que condenamos alguém, no ato em que pegamos pedras, no ato em que desejamos executar a condenação de pessoas, nós somos automaticamente inscritos na comunidade de apedrejadores. Essa comunidade é muito grande no tempo chamado hoje, e por vezes eu e você fazemos parte dela. Isso é uma comunidade diabólica, mas que por vezes nós, nesse tempo, nos permitimos fazer parte dela. Em alguns casos, nós condenamos pessoas que capitularam, pessoas que por alguma razão capitularam naquilo que nós chamamos de boas práticas. Capitularam. E por vezes, nós olhamos para elas e as condenamos. E quando nós as condenamos, nós pegamos pedras. Por vezes, meus irmãos, nós condenamos aqueles que se permitiram enrolar, enlaçar pelas teias das iniquidades. E nosso comportamento ao condená-las é algo muito hipócrita. É uma atitude hipócrita. Porque quando nós decidimos condenar alguém, é como se nós não errássemos. É como se nós não capitulássemos também ante as tentações que nos assediam. Meus irmãos, por vezes nós estamos prontos para jogar pedras naqueles que, ao se decepcionarem com pessoas, passaram a praticar atitudes que decepcionam outros, a partir de pecados, a partir de situações as mais esdrúxulas. Por vezes nós assumimos isso. E o que nós fazemos quando nós condenamos pessoas, quando nós decidimos condenar pessoas? Nós pegamos pedras. Pegamos pedras literalmente para apedrejá-las. Essas pedras que nós pegamos não são exatamente pedras físicas. Não. Por vezes elas são piores do que pedras físicas. São palavras, às vezes, que destroem reputações que já estavam quase destruídas. A gente às vezes chega e acaba de jogar a última pá de terra e mata uma reputação, porque nós vimos uma prática errada, nós a condenamos. Eu não sei quem foi que botou isso aqui não, mas ficou muito bom para o que eu quero, Joé. Nós pegamos pedras e nós jogamos pedra. Nós somos atiradores de pedras, membros da comunidade de apedrejadores.
Por vezes, o nosso jogar de pedras ignora a situação daqueles que já estão quase que mortos, socialmente falando. Como disse semana passada, parece que os momentos que nós nos sentimos mais confortáveis e mais fortes é quando estamos com pedras nas mãos, em relação à dor do outro, em relação ao pecado do outro, em relação à dificuldade do outro. Às vezes são informações negativas que nós oferecemos e que fecha a porta de alguém que não tem mais nenhuma outra porta para entrar. Talvez a pedra que esteja na minha mão ou na sua mão, talvez a pedra que esteja na nossa mão hoje, tenha a direção de nossa mãe. Porque a gente olha e pensa que ela cometeu muitos erros na nossa criação. Então eu carrego uma dor em relação à minha mãe e eu quero apedrejá-la por isso. Talvez a pedra que eu e você carregue hoje, talvez a pedra que a gente carregue, seja destinada ao nosso pai, porque nós olhamos para ele como se fosse um monstro, dado ao que ele fez, e às vezes pelo que ele não fez em nossa vida. Nós olhamos para ele como um monstro, e aí o que fazemos? Pegamos pedras para lançar sobre ele. Às vezes essas pedras estão destinadas ao nosso cônjuge, porque ele ou ela não estão sendo exatamente aquilo que nós sonhamos. Então, aqui dentro de nós, o nosso coração está cheio de pedra para jogar no nosso cônjuge, porque ele não é o que eu sonhei. Não sonhei com isso. Eu não sonhei com essa desgraça. Eu não sonhei com esse miserável. Eu não sonhei com essa mulher rixosa. Eu não sonhei com isso. E por isso, pai Rafael e filho, eles iam brigar comigo, mas eu estou com uma vontade de jogar uma pedra nesse vidro, porque dava uma ideia bem clara de como fica, mas Rafael e filho iam me matar. Então, como o filho está muito forte, eu vou me aquietar. Carregamos pedras. Somos membros da comunidade de apedrejadores. Por vezes queremos jogar pedra no nosso pastor, porque ele não está sendo como nós gostaríamos que ele fosse, ou porque ele lidou com uma situação A, situação B, de maneira muito diferente do que nós gostaríamos, e aí a gente convive com pedra no coração para jogar nele. Tantas vezes nós somos membros dessa comunidade. Ou talvez a pedra que a gente tem na mão seja para lançar em nossos filhos. Jogar em nossos filhos. Porque eles não estão sendo exatamente o projeto que nós sonhamos. Não, eles não estão sendo o projeto que nós sonhamos. E porque eles não estão sendo o projeto que nós sonhamos, nós pensamos em jogar pedra neles. Meus irmãos, nós carregamos essas e outras pedras. Sim. E isso tem nos tornado pessoas semelhantes àquele grupo que trouxe aquela mulher até Jesus. Sim. Eles julgaram aquela mulher sem qualificação nenhuma. Eles condenaram aquela mulher sem nenhuma qualificação. E eles estavam para executar esse julgamento, matando de maneira terrível aquela mulher. Agora, o que fazer?
O que fazer, meus irmãos, quando nós somos confrontados com quem somos e com as pedras que carregamos? O que fazer? À luz do princípio estabelecido por Jesus, à luz desse princípio, nós devemos lançar essas pedras nos alvos que nós propomos. À luz do princípio estabelecido por Jesus, nós precisamos pegar essa pedra e lançar no alvo que nós propomos. Na nossa mãe, no nosso pai, no nosso pastor, nos nossos filhos. Nós jogamos essa pedra neles. Desde que a gente olhe para a gente e não veja pecado. Desde que a gente olhe para o nosso interior e não encontre pecado em nós. Desde que a gente olhe para a crueza do nosso interior e não encontre pecado. Devemos lançar essas pedras. Mas se ao olhar para dentro, se ao olhar para nós enxergamos pecados, nós enxergamos que nós capitulamos em tantas outras coisas, nós enxergamos que de alguma maneira nós não somos perfeitos, a opção que temos é como aqueles homens que trouxeram aquela mulher até Jesus, largar as pedras. É não jogar, é largar as pedras. E para soltar, para largar essas pedras, irmãos, por vezes é preciso fazer algumas coisas. O que, pastor? É preciso confessar a Jesus que de verdade nós não somos qualificados para portar as pedras que nós carregamos. Não, nós não temos qualificação para manter essa pedra na mão a fim de jogar em outra pessoa. Nós precisamos confessar isso para Jesus. Para largar as pedras, por vezes é preciso clamar ao Senhor que trate e cure o nosso coração endurecido. Por vezes é preciso clamar ao Senhor que trate e que cure o nosso coração endurecido. Agora, irmãos, será que nós sabemos o que é um coração endurecido? Será que nós temos uma ideia do que é um coração endurecido? Vamos lá. É inevitável. Para explicar isso, eu tenho que ligar o modo teólogo. Não tem como. Eu tenho que olhar para vocês agora como uma grande sala cheia de seminaristas, para ensinar a vocês o que é um coração endurecido. A Bíblia fala de um coração endurecido. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. É exatamente isso que você ouviu. Deus endureceu o coração de Faraó. E o que significa um coração endurecido? Um coração endurecido é um coração que não consegue enxergar que o outro seja merecedor de favor. Por exemplo, o Faraó olhava para os hebreus como escravos. E na mente dele, um escravo não merece ser livre. Na mente do Faraó e no coração do Faraó estava uma verdade, qual seja, eles estão indo para essa terra que o Deus dele disse que eles iriam, mas eles são escravos. Eles não merecem a liberdade. Por isso, ataviem os carros e vamos matá-los.
Isso é o certo. O certo é matá-los, eles são escravos, eles não merecem a liberdade. Um coração endurecido é um coração que nega o favor de Deus a outros por achar que os outros não merecem o favor de Deus. Então, o coração daquele faraó, àquele coração foi negada a graça de Deus. E por essa razão, ele olhou para os escravos como alguém que não merecia liberdade. E por isso, deviam morrer. Um coração endurecido hoje, quando o meu coração, quando o seu coração, quando o nosso coração está endurecido, é tão somente porque nós estamos achando que a outra pessoa não merece o favor de Deus. E por isso, nós devemos lançar pedra nela. Eu vou lançar uma pedra nela, não é porque eu esteja fazendo uma atitude errada, não. É porque ela é uma pessoa que não presta. É porque ela é uma pessoa ruim. É porque ela não merece o favor de Deus. Então, o que ela merece é pedra. Isso é um coração endurecido. Um coração não endurecido é aquele que enxerga o outro e percebe que o outro não merece o favor de Deus, mas ainda assim o dá. Exemplo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus sabia perfeitamente que nenhum daqueles que estavam envoltos naquele sórdido plano que culminou na sua morte, nenhum deles merecia o favor de Deus. Mas ainda assim, ele oferece esse favor aos outros. Então, quando nós somos confrontados com a crueza que ocupa por vezes o nosso coração, nós precisamos confessar a nossa desqualificação. E nós precisamos clamar para que Deus trate e cure a dureza do nosso coração. Porque por vezes o nosso coração é endurecido pelo pecado. Meus irmãos, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual e para a glória de Deus, esse lugar, esse auditório aqui, esse ambiente aqui, para que haja maturidade espiritual em nós, para que haja crescimento espiritual em nós, esse lugar aqui agora precisa ouvir o som de algumas pedras caírem. Mesmo que não sejam pedras físicas. E quando falo som, entendam que eu estou num ambiente figurativo. Eu estou meio que construindo uma símile. Algo como que o Senhor quer ouvir o som de nossas pedras caindo ao chão. É preciso clareza quanto ao fato de que, como discípulos de Jesus,
nós não existimos para condenar outros, mas sim para ser instrumentos de restauração na vida de outros. Portar pedras não cabe na nossa vida. Não cabe, não cabe, não cabe. Esse tempo, e o Senhor precisa ouvir o som de nossas pedras caírem. Seja a pedra que eu carregava contra papai, contra mamãe, seja a pedra que eu carregava contra fulano, contra fulana, seja a pedra que eu carregava contra o cônjuge, contra o filho, contra o pastor, contra quem quer que seja. Essas pedras precisam cair. Uma vez que algumas pedras caíram, agora nós precisamos voltar nosso olhar para aquele encontro, aqueles homens, aquela mulher. E junto àquela comunidade de apedrejadores, nós agora precisamos ver uma outra coisa. O que, pastor? Junto a eles estava um homem que ressignifica, aquele homem que estava ali, ele ressignifica todas as relações presentes naquele tribunal. Ele ressignifica. Tudo que fora até então feito, produzido, comunicado, ele agora ressignifica. Primeiro, que homem é esse, pastor? Jesus. Jesus. E como é que ele ressignificou tudo isso? Com uma pergunta. Com uma simples e extraordinária pergunta. Essa pergunta traz um novo prisma óptico, com o qual as relações passaram a ser percebidas naquele tribunal. Há um novo prisma óptico, que até então, os atores daquele tribunal não o conheciam. Que prisma óptico é esse, pastor? Ele claramente mostra em uma pergunta. A pergunta é: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Inserido no escopo dessa pergunta está um verdadeiro tutorial descritivo da humanidade caída. Como assim, pastor? Que ideia de tutorial descritivo é esse? Perceba. Inserido no escopo dessa pergunta está essa ótica extraordinária que é trazida para eles e que até então eles não percebiam. Eu vou mostrar essa ótica a partir de 3 afirmações. A primeira: eles não estão mais aqui para lhe apedrejar, porque eles são pecadores. Olha, a pergunta foi, claramente: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? No escopo dessa pergunta, a resposta se agiganta sob a forma desse tutorial descritivo da humanidade caída. Eles não estão aqui para lhe condenar, porque são pecadores. Segundo, mulher, você não é diferente deles. Você não é diferente deles. Como eles, você também é pecadora.
Não ache que você está com a bola cheia. Você não está com a bola cheia. Você é igualzinho a eles. Você é pecadora também. Mesmo jeito. Sem tirar nem pôr. Terceiro, apesar da pretensa espiritualidade deles, vocês são exatamente iguais. Pecadores. Isso fala muito para mim, eu acredito que isso deve falar para você, porque na comunidade de Jesus, não existe como portar pedras e apedrejar os outros, porque apedrejadores e apedrejados são exatamente iguais. Pecadores. De fato, nós não somos qualificados para condenar ninguém. E por essa razão, é preciso que chegue, é preciso que pare os apedrejamentos. Nós não somos qualificados para apedrejar ninguém. Ah, pastor, mas eu não estou fazendo o que eu não estou adulterando, pastor. Louvado seja Deus por sua vida. Mas você está pecando em outra área. Ah, pastor, mas eu não estou roubando como roubam fulano, beltrano e cicrano. Glória a Deus. Mas você está errando em outra área. Você está pecando em outra área. Você está desqualificado como eu estou. Eu falei domingo passado, me dói o coração e eu tenho raiva quando eu escuto e quando eu vejo vídeos de pastores que estão enganando as pessoas, estão roubando as pessoas, estão mentindo para as pessoas, estão gerando escândalo para o Evangelho. Eu pego pedras muito maiores do que essa para jogar neles. Mas essa minissérie, esse sermão me fez jogar a pedra no chão, porque eu não estou errando como eles, mas eu erro em outras áreas. Eu peco em outras áreas, eu não estou qualificado para condenar ninguém. Ninguém. Eu posso não estar na prática do adultério, mas é possível que eu esteja envolvido com alguma coisa muito pior. Por exemplo, na minha mente, no meu coração, eu posso estar desejando a morte de pessoas. Eu não estou qualificado. Você não está qualificado a condenar ninguém, senão aquele que é perfeito. Então, meu irmão, minha irmã, caso, por alguma razão, ainda exista pedras em sua mão, eu de fato acho que seria muito espiritual concluir essa ministração ao som dessas últimas pedras caindo no chão.